Essa semana, graças a Deus, né, eu tive a oportunidade de ir na confissão. Foi no dia 3 de abril, que é muito importante para o católico. Faz parte, né, dos sacramentos da confissão, e a gente também sai aliviado, porque você vai dizer aquilo que te amargura, aquilo que às vezes bloqueia, às vezes impede de muitas coisas fluir na sua vida, né? E é bom porque o padre, ele não pode contar, né? Por mais que você falar, não, eu vou falar do meu pecado, eu vou falar do meu erro, né? Mas o padre, ele faz um juramento que ele não pode contar para ninguém aquilo que você diz para ele, e ele dá um auxílio, né, uma força, e como se fosse um ombro amigo mesmo, e te dá os conselhos, né, para a sua vida, para como você deve agir, para ter um coração mais semelhante ao de Cristo, né, quebrantado, perdoar, amar, por mais difícil que seja às vezes, assim, amargo que a gente carrega, ou um outro pecado, né, algo que não que Jesus te afasta de você, né, ou Deus, mas às vezes a gente acaba se afastando um pouco de Deus, e quando a gente não quando a gente afasta dele, né, às vezes muitas provações vêm. As provações sempre existem, né, tanto com Cristo como sem Cristo, mas como diz São Paulo, né, antes padecer fazendo bem do que padecer fazendo mal. Então é muito bom a confissão, graças a Deus eu tive a oportunidade de confessar essa semana. E aí foi dia 3, né? Aí eu tava preparando para fazer que eu gosto de falar da vida dos santos, né? Foi o que eu gosto de saber sobre as histórias dos santos, eu acho muito interessante. Foi o que me fez, que eu passei por diversas igrejas evangélicas, mas até que eu tomei propriedade de que realmente o meu chamado é na igreja católica, porque eu também gosto muito das histórias dos santos. E dia 2 foi o nascimento de São Domingos Sávio, que é um santo que eu tenho muita devoção, né? Ele morreu criança, porém, na igreja católica, comemora-se o dia santo no dia da morte do santo. E no caso São Domingos Sávio, quando eu olhei no Google, vi dia 2 de abril, eu já ia preparar algo para falar sobre ele, porque eu gosto de fazer as narrativas dos santos para colocar no canal que eu tenho, né? Do YouTube. Mas como dia 2 foi dia de que ele nasceu, eu tinha visto como se fosse já o dia dele. Mas eu vou falar um pouquinho dele, que ele foi ajudante, foi coroinha, né, de São Domingos Sávio, foi um aprendiz, ou melhor dizendo, São Domingos Sávio foi um aprendiz de São Dom Bosco, e ele era um menino muito dedicado, uma criança, né? Ele morreu com 10 anos de idade, e naquela época tuberculose, muitos santos morreram de tuberculose, né? Como eu disse, a tribulação vem mesmo se você sendo cristão, a enfermidade, a doença, né? Às vezes a pessoa não pode, é porque pecou, é porque afastou dessa igreja, ou porque não se converteu a tal igreja que está, né, passando essa situação. Não. A enfermidade atinge, né, um câncer, um problema grave pode atingir qualquer pessoa, independente da sua fé, da sua escolha religiosa, da sua opção religiosa. E São Domingos Sávio, ele já morrendo de tuberculose, ele disse, antes morrer do que pecar, que ele já sentia, né, que Deus estava chamando ele, e ele teria toda aquela vida, aqueles 10 anos dele na santidade, né, seguindo Dom Bosco, fazendo direitinho, recebendo a Eucaristia, cumprindo as tarefas dele. Tem até a música dele linda, né, que eu acho que foi lançada, não sei se foi pela Canção Nova. Faz anos que eu vi, tinha um teatrinho de bonecos de São Domingos Sávio, eu adorava. Eu, assim, amava ver, né? E a música dele é muito linda, né? Que fala que para ele nos ensinar a ser semelhante à Nossa Senhora, né? E quando eu ouço essa música eu me emociono. Mas eu vou contar mais sobre ele no... vou fazer uma narrativa, melhor dizendo, vou colocar mais sobre ele, porque é no dia 6 de maio, dia de São Domingos Sávio, e eu vou mostrar para vocês imagens que eu fui no dia da confissão. Foi maravilhoso, porque eu recebi um combo, assim, de graças, né? Porque além de ter a confissão, eu ainda fui... a igreja foi na quinta-feira, a igreja Nossa Senhora do Carmo, né, onde que eu fui, estava aberta, e estava tendo adoração do Santíssimo. Então eu fui na confissão, teve adoração ao Santíssimo. Assim que eu terminei a confissão, deu 3 horas da tarde, eu pude acompanhar o texto da misericórdia na igreja, e depois do texto da misericórdia, o texto mariano. Então foi um bênção, sim, né? Receber a confissão,
E nesse domingo agora, ou melhor dizendo, no sábado agora eu voltei na igreja de novo e eu peguei o ofício de manhãzinho, o ofício de Nossa Senhora antes da missa, o ofício de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Também assim, essa Semana Santa para mim tem sido me preenchido muito assim, né? Apesar das minhas dificuldades físicas, quando eu disse que eu tô com dificuldade de locomoção, não é nada grave. É porque devido aos problemas no intestino baixo, né, e tudo, no reto, aí quando eu fiz a radioterapia eu fiquei com algum problema assim, tipo mancando, mas é coisa básica, né? Não tem a mesma agilidade para correr, para andar, assim, igual pegar, fazer, por exemplo, arrumar casa, aquela agilidade assim de arrumar casa, eu pegava os baldes pesados de água, limpava a casa, limpava banheiro, tudo, lavava, né? Eu sempre ajudava minha mãe quando estava desempregada no serviço de casa. Agora assim eu faço coisas bem leves, tipo lavo um banheiro, porque é na região do reto, né? E pode estar um pouco comprometendo o reto vaginal mesmo, parte meio que da vagina, e provavelmente, né? Não vou divulgar muito assim, que eu, né? Às vezes não gosto de me expor muito, mas acabo me expondo, não tem jeito, né? E nesse caso de enfermidade não tem jeito, então provavelmente, com certeza já, né? Vai ter que fazer uma cirurgia, mas não vou falar muito sobre esse assunto, mas enfim, o meu lado espiritual o meu lado físico tem me dado assim às vezes insegurança ou incertezas, né? O lado da fé tem me dado esse suporte, esse apoio. E assim, às vezes eu não ando rápido correndo, mas eu gosto muito de andar a pé, né? Aí eu vou na igreja assim, meio que capengando, meio andando devagarzinho, mas chego lá. Então deu pra mim confessar e deu pra mim pegar o ofício de Nossa Senhora no sábado de manhã, que eu fiz esse propósito no sábado passado. Aí eu vou mostrar pra vocês as imagens da igreja, né, que eu fiz, que eu vou pôr no Instagram, já coloquei no YouTube, o dia que eu fui na primeira sexta-feira do mês. Não, peraí, a primeira sexta-feira do mês eu fui na Catedral, do mês de março. E eu tive a oportunidade de Nossa Senhora das Graças, também esses 2 últimos sábados recentes, né? Já quase finalizando o mês. Então, enfim, não dá pra explicar, né? É sobre mim, mas também pode significar para você, para provar para vocês o quanto a fé nos preenche, o quanto a fé nos dá força, até mesmo nos momentos de enfermidade, Jesus nos toma, nos levanta e põe de pé, né? Às vezes a gente quer ficar um pouco sozinho. Eu particularmente assim, é, assim, eu gosto das pessoas que vêm visitar, mas às vezes tem dia que eu não tô assim muito pra visita, né? Às vezes eu prefiro ficar mais na minha, mais compenetrada, mas volta e meia vem alguma pessoa, outras, mas às vezes nem sempre eu sinto muito aberta a visitas, mas eu peço muito as orações de vocês. Às vezes um ou outro assim, vem rezar e tudo, mas tem dia que eu prefiro ficar mais isolada, né? Mais sozinha, mais em oração, concentrada assim comigo mesma e tá com Deus, né? Mas a gente não é arrogância, né? Mas tem assim, um vizinho, outra uma pessoa, outra assim que vem. Mas ultimamente eu ando meio assim mais até o próprio Cristo, né? Voltava assim, que ele queria isolar da multidão, ficar mais assim nas montanhas, ficar mais em oração, pegava os discípulos na barca e ia rezar, né, no monte e tal. Então tem vezes que eu tô assim, mais querendo ficar mais isolada mesmo, mas eu agradeço assim as pessoas que têm me visitado, uma pessoa outra assim sempre me dá força, mas eu conto muito, muito mais assim com as orações de vocês. E é isso aí, vou deixar imagens para vocês. O dia que eu fui na confissão, eu peguei alguns trechos da oração, e o dia que eu fui no sábado também eu coloquei alguns, algumas partes da missa, né? Nesse dia não teve ministério, foi bem silencioso. Então o silêncio também, eu gosto muito do silêncio, faz bem para a alma, né? Assim as pessoas vão conversando, aquele monte de, às vezes até muitas informações, muita coisa na mente, né? Mas às vezes é bom, a gente, é ótimo, nessa Semana Santa é pra isso, melhor essa quaresma pra gente se retirar um pouco, refletir, voltar-se pra si mesmo, né? Quantas vezes a gente lá com muitas pessoas, muitos assuntos, muitas informações assim, e às vezes a gente não para pra voltar pra si, né? Pra focar em si, um pouco de silêncio. O silêncio é algo muito profundo, às vezes a pessoa tem medo de solidão, de se isolar. Solidão em excesso é ruim, mas o estar em público também muito em excesso é ruim. Então, assim, às vezes não faz bem dependendo
do como assim está o seu psicológico, a sua mente. Às vezes você se sente melhor sozinho, né? Estando um pouco sozinho. Então é bom a gente, essa quaresma, a gente se retirar um pouco, né? Os momentos que você não está trabalhando, que você não está estudando, você chegar na sua casa, se voltar para si um pouco, seu autoconhecimento e buscar essa conexão, essa força divina, né? Que é o amor de Jesus Cristo, a comunhão com Deus e o sacrifício que ele fez por nós. São Domingos sábio morreu sem pecado, porém a santidade, né? Falar um pouco de santidade, a santidade é muito importante, é também a meta, o objetivo de quem realmente está, por mais difícil que seja nas atualidades, a gente fala eu quero ser santo, né? A santidade de São Domingos sábio, mas nem sempre foi dos outros santos que foram pecadores, né? Como assim, passaram por pecados, por diversos, como Saulo, né? Que transformou em Paulo, Saulo de Tarso. E a santidade é difícil, mas é possível. Então, assim, muitos santos foram pecadores, não como São Domingos Sábio que morreu santo, ou como a Virgem Maria que não teve pecado, ou como Cristo que não teve pecado. Mas é possível sim mesmo. Então, como eu disse, a santidade é difícil, mas é possível. E é exemplo de São Domingos Sábio, né? E pode ser que as pessoas me julguem mal por causa também de uma página que eu fiz. Às vezes eu tenho páginas no Facebook, né? Sobre. Eu defendo muito o lado dos pobres, defendo muitos pobres. Eu tenho uma página que chama Talvez Eu Tô Pensando Até em Apagar a Sociedade da Vida do Chaves. Às vezes gosto de rir do Seu Madruga ali, né? Do Chaves e tal. As pessoas, vocês pensam mal sobre julgar que seja uma pessoa relapsa ou não preocupada com o trabalho que eu vou dar, ou sobre criação de filho, sobre, enfim, assuntos que eu não quero falar muito, que eu vou acabar me expondo. Mas é o seguinte, para vocês que querem discutir eleição, vim visitar, né, como se fosse preocupado comigo, não precisa vir. Se vocês querem discutir eleição, eu vou deixar bem claro, assim como dizem que o nazismo nunca existiu e que a Terra é plana, assim também eu vou dizer que o comunismo nunca existiu. Eu não quero discutir política e ponto final, então termina assim meu pensamento, para que não debater sobre esse assunto. Porque eu vi até um professor falando sobre isso, que o comunismo não existiu. Porque já, né, o professor na Rede Vida, eu vou até seguir ele, eu acho muito interessante os temas dele, que ele aborda, que ele fala na televisão, daquele programa, dentro de um jornalismo. Eu até esqueci o nome do jornal, gente, é dentro da Rede Vida. Mas, enfim, então vamos levar por essa ótica. Não vamos tentar me provar que o comunismo foi isso, que não sei o que foi, que não existiu nazismo, que a história está equivocada, então não existiu comunismo, e ponto final. Eu não quero discutir política e também sobre me julgarem mal como se fosse uma pessoa relapsa que não preocupa com minhas despesas, não preocupa com as despesas do meu filho. É um assunto muito pessoal para falar, mas as pessoas se preocupam muito com isso, elas estão preocupadas mais com isso, ou com política, ou que se eu estou engajado mais preocupado com isso do que vir visitar pela minha saúde. Então não venham, por favor, peço que orem por mim, que sejam pessoas de igreja, orem por mim, mas não venham me visitar, porque o meu ponto final termina aqui, nessa teoria não, nessa maneira sarcástica de dizer, digamos assim. E se me julgam mal porque eu coloquei a sociedade da Vila do Chaves defendendo o lado dos pobres, criticando às vezes um lado mais voltado para o materialismo, né, para algumas coisas que podem ser consideradas fúteis, igual eu coloquei Kiko Futilão, coloquei Seu Madruga, então as pessoas acham que eu tô exaltando ou fazendo apologia que está se encaixando no emprego, não por esses dois motivos que eu falei, mas por ter pânico de autoritarismo, por ter pânico ou é melhor querer vender as coisas para si mesmo. Muitas pessoas criticam, algumas pessoas também criticam, pessoas que vendem coisas na rua, né, vendedores de rua, muitas pessoas criticam, olham com soberba, com orgulho, e muitos prosperaram vendendo coisa na rua, e muitos começaram de baixo, e hoje tem até seus próprios negócios, empreendedorismos grandes, né, e tal, porque começaram de baixo, começaram vendendo coisa na rua, e tem muita crítica sobre vender coisas na rua, e eu vendi muita coisa na rua, e pensa que é porque a pessoa é folgada, pensa que a pessoa é acomodada, não quer crescer, ou medíocre, né? Deus sabe de mim, Deus sabe de mim, Deus sabe de si, cada um sabe de si, Deus de todos, melhor dizendo. Então eu não quero entrar nessas questões sobre se eu entrei em políticas públicas ou não, se sobre vida financeira. Eu quero saber se a pessoa está vindo sobre minha saúde mesmo, se é realmente solidariedade, senão eu prefiro ficar sozinha, eu dispenso, né, as visitas.
enfim, se é uma falsa preocupação para debater política, uma preocupação meio que para vir jogar outras questões na cara, a médica mesmo falou, já consultei até psicológico, para evitar focar mais em mim, evitar assuntos que me preocupem muito em excesso, e realmente são assuntos que me preocupam em excesso, as pessoas me julgarem o que eu não sou e duvidarem de mim, das coisas que eu faço, do que eu deixei de fazer. Diz Deus reconhece, Deus sabe de todas as coisas, desde as mínimas até as grandes. Deus sabe de todas as coisas, das minhas preocupações, das minhas tarefas, das minhas necessidades, do que eu tenho buscado, do que eu tenho, enfim, do que eu preciso ou do que eu deixo de precisar. Enfim, é isso. Então, talvez eu exclua essa página, porque se a gente colocar coisas sobre desapego material, eles já julgam que a gente não gosta disso, que a gente é preguiçoso, que a gente é isso, a gente é aquilo. E não é sobre isso, é sobre espiritualidade, é sobre, como eu disse, voltar para si numa quaresma e querer focar em si e conectar com Deus, não com outras coisas passageiras ou pessoas que humilham os outros também por causa de bens materiais, que às vezes criticam, né, uma pessoa que está ali, uma empregada doméstica, faz trabalhos domésticos que são invisíveis, a pessoa não considera que a pessoa trabalha, ou às vezes até a pessoa deixou até de trabalhar para ajudar em casa, fosse um doente, uma pessoa acamada em casa, às vezes não tem condição de trabalhar no momento para cuidar de uma pessoa, né? Ou até mesmo dentro de uma enfermidade, as pessoas não sabem o que falam. Como diz Jesus, Pai, perdoa-eles porque não sabem o que falam. Aí até eu, né, sou pecadora, tenho os meus pecados, tenho os meus erros, não vou dizer que eu sou perfeita, que eu sou santa, não, mas eu estou buscando a santidade, e a santidade é possível sim, e ninguém é santo, perfeito para bater no peito, eu sou santo, mas Jesus é o santo dos santos, né, de todos os santos, mas eu acredito na comunhão dos santos e dos anjos e santos, que vai vir na glória junto com Jesus. E até o nome do meu canal que eu mudei de Ativista de Cristo, eu mudei para Segunda Vinda na Glória dos Santos, então é sobre isso. E a única pessoa que eu chamo de santo nessa terra, né, tem um hábito católico desde a época de João Paulo II, que eu ia na igreja, as pessoas falavam Santo Padre Papa. Tem esse hábito, né, porque o Papa ele passou por diversas etapas, foi padre, foi bispo, foi, assim, já não está na idade que ele está com espiritualidade muito grande, né, assim, de muitas, não cargas, mas coisas boas que ele levou, né, a espiritualidade toda que ele chegou até chegar um Papa, né, já na velhice. Então a gente chama de Santo Padre o Papa, né? Um Santo Padre. Mas também ele pode ser suscetível a erros, né? Mas, porém, nisso eu não julgo. Eu também chamo de Santo Padre Papa, né? Fala quem quiser falar também. Eu tenho também esse hábito de chamar Santo Padre. No mais, assim, o resto que bate no peito e diz eu sou santo e você não presta, que o Papa mesmo não jamais faria isso, né? De bater no peito e dizer eu sou santo e vocês não estão com nada, e vocês não prestam, vocês são todos pecadores, é mais a questão do farisaísmo mesmo do que a busca da santidade. É o farisaísmo mesmo, que você tem que estar rigorosamente debaixo da lei e não ter misericórdia, você tem que estar cumprindo regras de muitas regras, e não ter amor ao próximo, e ter preconceito das pessoas, né, e ter preconceito, enfim. Não vou falar muito, porque eu já fico um pouco ansiosa também, falo muita coisa. Quando eu falo muito também, às vezes dependendo do assunto, eu fico meio ansiosa, então eu paro, respiro. É por isso mesmo que dependendo das pessoas que vêm assuntos que eu não quero abordar, assim, acionar gatilhos, coisas de gatilhos, muitos estímulos, assim, a minha cabeça, eu já tomo, não porque eu quero eu quero me poupar das pessoas e poupar as pessoas de mim, porque eu tenho ataques errativos e vou começar a bater de frente, vou começar a exaltar, isso não tem nada a ver com vir visitar uma pessoa doente, isso não tem nada a ver com minha recuperação, isso não tem nada a ver com o período quaresmal de reflexão e que eu estou buscando para mim, para minha vida. No mais, isso que eu falei. E eu vou até cantar um pedaço da música de São Domingos, sabe? Que me emociona muito, que fala assim: quero ser santo, Deus Paizinho, quero morrer, seu amigo, nunca perder minha inocência, ter esse jeito de Maria, pra ir morar no céu, antes morrer do que pecar,
pequeno gigante, quero viver. Ensina-me a ser como tu, domingo sábio. Antes morrer do que pecar, pequeno gigante, quero viver. Ora por mim, pra que eu nunca me esqueça de ti. Quero receber a Eucaristia, como aprendi com Dom Bosco a cumprir direito minhas tarefas, ter esse jeito de Maria pra ir morar no céu, antes morrer do que pecar. Pequeno gigante, quero viver. Ensina-me a ser como tu, domingo sábio. Antes morrer do que pecar, pequeno gigante, quero viver. Roga por mim, pra que eu nunca me esqueça de ti. Roga por mim, pra que eu nunca me esqueça de ti. E falando em inocência, né? Na música fala, nunca perder minha inocência. E quantas crianças têm perdido a inocência? E quantas crianças têm perdido a inocência no mundo de hoje, né? Tem uma palavra que eu vi numa poesia, eu acho uma palavra linda, e que Domingo Sábio tinha, candura. Quantas crianças perderam a candura, né? Assim, por vítimas de pedofilia, vítimas de abuso, né? Como a gente está vendo muito hoje, além de casos de feminicídio, muitas crianças vítimas de abuso sexual. Quantas crianças perdem a inocência contra a vontade, né? E levam esse trauma para a vida toda. Quantas crianças aí também, por opção própria, às vezes dependendo das atrações hoje do mundo, né? Estão bem novinhas, assim, sensualizando, perdendo sua inocência, sua candura, né? Tentando sensualizar e correndo riscos nas redes sociais também de pedófilos, de pessoas que querem vídeos, né, sensuais, e acabam, é bom assim, né, observar o que as crianças estão fazendo na internet, porque né, infelizmente há pedófilos que acabam recebendo até fotos nuas de crianças estão perdendo a pureza, né, mesmo contra a vontade, sensualizando, mesmo às vezes podem ser chantageadas, podem ser pressionadas, e perder essa inocência. Eu acho muito bonita a palavra candura, quer dizer cândida, né? Cândida, angelical, dócil como o rosto de Maria. O rosto de Maria é cândido, é angelical, é a candura, é a pureza que São Domingo Sábio passava, né? É nunca perder essa inocência. E às vezes a gente adulto, a gente já perde todas as inocências, né? Mas a gente pode recuperar isso buscando a santidade. A gente já não tem a mesma candura, a mesma inocência de uma criança, mas a gente pode recuperar isso buscando ser santo. Buscando ser santo, não que os santos estão acima de Cristo, mas eles são professores, eles nos ensinam, nos inspiram a como agradar a Deus. E eu gosto muito das histórias dos santos, então eu vou colocar no link aqui. Eu vou narrar a história de São Domingo Sábio, que é dia 6 de maio, e vou colocar, mas deixar mais para frente, mais próximo da data, né? Conforme foi Deus, né, fosse saúde aí, né, para passar pelos processos que eu vou precisar passar. Aí eu vou gravar, eu gosto mais de gravar narrando, porque às vezes eu vou falar assim diretamente, contar a história dos santos, eu não sei. Eu esqueço alguma coisa, pode dar um branco, então eu prefiro anotar e narrar. Às vezes eu gaguejo, né, às vezes some da mente o que eu ia falar. Mas aí eu vou narrar, assim, gosto de narrar as histórias dos santos, como eu narrei algumas cartas de Santa Catarina, comecei, né, Santa Catarina de Sena também, eu tenho muita devoção a alguns santos. Eu vou narrar, né, também colocar no meu canal essas narrações de vida dos santos, eu já coloquei algumas. Aí, mas eu gosto de fazer como slides, narrando, gravar no microfone, mesmo lendo, né? Mesmo parecendo uma coisa meio engessada, meio... Não sei o que é que pensam, né? Mas Deus sabe de mim e do meu coração. Então, as pessoas que me julgam errado, o que fica delas. É delas. Deus sabe, né? De todo o meu esforço, de tudo o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Se eu precisei de políticas públicas, se não. E também, como eu não vou falar mais dessa parte de política, eu tô falando de santidade agora, enfim.
Então, é possível. A gente se inspira nos santos para ver mesmo Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu podia citar vários aqui que eu gosto muito, né? Que exatamente na vida deles com Cristo. Na vida, e tem os bíblicos mesmo, São Paulo, São Pedro, São João Batista, se inspiraram no próprio Cristo. Então, assim, eles são exemplos para nós que somos humanos. Que Cristo veio no humano, né? Mas Cristo foi Deus na divindade, o verbo que se encarnou. Então, às vezes, é mais fácil pegarmos exemplos exatamente para agradar a Cristo de pessoas que viveram assim na nossa carne, no pecado, porque quem somos nós para ser imitadores 100% de Cristo? Então eu me inspiro aqui no que foi na carne, que passou, nossa, eu também errei nisso aqui, e essa pessoa errou nisso aqui. Por exemplo, um santo aí, não vou, a mente fugiu agora. Eu também, então, para você ver que a santidade é possível. Esse é o exemplo dos santos para nós, para ver que a santidade é possível, porque eles passaram por ali, e é um critério muito sério avaliar para a pessoa chegar a ser santa. É um critério uma investigação muito grande, e realmente tem que comprovar milagres. Então não é assim qualquer pessoa, qualquer levantamento que pode denominar uma pessoa santo, né? Mas é todo um critério. E, enfim, vamos nessa quaresma, né, e na Semana Santa que está próximo também, rever o que podemos renunciar para melhor buscar esse estado de candura, essa pureza, né, que Deus admira, e o que podemos renunciar para ser um pouco, mesmo que não muito, mas um pouco mais santo a cada dia. É um dia de cada vez, né? Um dia de cada vez. O que eu posso fazer hoje para me ser um pouco santo? E é de degrau em degrau, um dia de cada vez. E não de uma vez, não do dia para a noite. Mas é um dia de cada vez. Ou você tentar ser, ou vou ver o que eu posso ser mais santo. Em que eu posso mais ser agradável a Deus nesse dia de hoje. E ter essa candura da Virgem Maria, de São Domingos Sábio. E ser um verdadeiro seguidor de Cristo. Para honra e glória do seu nome e de Deus Pai Todo-Poderoso. Vivendo a graça do Espírito Santo que nos conduz à santidade, que é o mais importante de todos, que, do que a carne, né, é o Espírito Santo de Deus, que conduz a essa santidade. Então tem todo o Espírito, ou seja, o Espírito Santo mais importante que a carne é uma Santíssima Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, para chegar à santidade também tem toda entrega ao Espírito Santo, né? Que nos conduz à vontade de Deus. E é o Espírito Santo também que santifica, né? Que torna isso possível, mas a gente tem que abrir o nosso coração. E assim como Maria disse, né? Isso que é a serva do Senhor, faça assim segundo a vossa palavra. Então, muitas vezes depende de nós abrir o nosso coração, que o Espírito Santo nos conduz, e renunciar também muito de nós mesmos, para também chegar a tornar alcançar essa possível santidade, porque sim, a santidade é possível. E enfim, é isso. Canal Segunda Vinda na Glória dos Santos. Face, Ativista de Cristo na Comunhão dos Santos, Instagram, Mais Religião Católica, pjtsec.s. Me siga nas minhas redes sociais sobre fé. Deus, misericórdia de nós e do mundo inteiro. Misericórdia de nós e do mundo inteiro. Misericórdia de nós e do mundo inteiro. De misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para vossa dolorosa paixão. De misericórdia de nós inteiro. Nossa dolorosa paixão. De misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para vossa dolorosa paixão. De misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nossa dolorosa paixão. De misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nossa dolorosa paixão. De misericórdia de nós e do mundo inteiro. De misericórdia de nós e do mundo inteiro. Santo, Deus forte, Deus imortal, tem piedade de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Tu te abeirastes da praia, não buscastes nem sábios nem ricos, nem sábios
sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Senhor, tu me olhastes nos olhos a sorrir, pronunciastes meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco, buscarei outro mar. Senhor, dá-me força cada dia, saúde, paz e sabedoria. Hoje eu vim na igreja para rezar o ofício. A cruz está acesa, bem cedinho, coincidência. Que a semana passada eu vim e não consegui alcançar a tempo. Agora a luz está acesa, ainda bem cedinho. Agora é 6 e pouca. Ver se eu consigo pegar o ofício de Nossa Senhora aqui na igreja de Nossa Senhora do Carmo, no sábado, antes da missa. Três, agora e sempre e sem fim. Amém. Deus sua beleza para desornada, coluna sagrada de grande firmeza, casa preservada, virgem do peito de Jacó. Judo cristão, acredite, acreditou, Deus e Espírito Santo, e todas as suas obras, como elas ornou. Ouve, Mãe de Deus, minha oração. Ao Senhor invoquei na minha angústia, de seu templo escutou a minha voz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pôs a mão dele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus e lhes perguntaram: por que não trouxestes? Os guardas responderam: ninguém jamais falou com este nome. Então os fariseus disseram-lhes: também vós nos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: também tu és Galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, nosso dia de quem crê e orar, mas
essa palavra, essa lição. Da nossa morte. Amém.